Boa tarde a todos, meu nome é Júlia Docardella, participei do projeto sobre a aplicação de inteligência artificial no monitoramento de estabilidade durante a marcha de exoesqueletos, sob orientação da professora Larissa Driemeyer, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica, entre setembro de 2020 e setembro de 2021. A pesquisa foi fomentada pela CNPq. A principal motivação do projeto foi o fato de que robôs bípedes têm recebido uma crescente atenção da comunidade científica nos últimos anos, devido ao seu vasto número possível de aplicações, bem como a substituição de seres humanos em atividades perigosas. Para tanto, se tornou necessário planejar e estabelecer critérios de estabilidade e segurança para os robôs. Diversos critérios foram propostos ao longo dos anos, dentre outros, o Predicted Step Viability, também conhecido como PSV, proposto por Rossi em 2019 no Laboratório de Biomecatrônica da Escola Politécnica de São Paulo. O PSV verifica para todos os possíveis passos do robô se existe algum próximo passo que o aproxima do seu ponto de equilíbrio estável, também conhecido como Capture Point, ou se o robô marchará infinitamente sem encontrá-lo. Embora poderoso, o PSV tem um alto custo computacional e não permite o cálculo em tempo real. Dessa forma, o projeto atual propôs uma abordagem utilizando inteligência artificial para a definição de estabilidade do passo. Neste trabalho, o PSV foi utilizado, mas para a criação de um banco de dados de passos de robô, rotulados como estáveis ou não estáveis. A partir desses dados, então, foi aplicado um algoritmo de clusterização, para aprender a decidir em tempo real se o movimento é estável e deve ocorrer ou se é instável e deve ser interrompido. Os dados obtidos através do PSV eram compostos por marcha rápida e marcha lenta, e seus principais componentes eram os ângulos e velocidades do tornozelo de balanço, joelho de balanço, tornozelo de suporte, joelho de suporte e quadril. A partir dessas variáveis, foi possível também calcular outros parâmetros essenciais para a estabilidade do passo do robô, bem como o centro de massas, a posição e as velocidades, e também o Capture Point. Ao consolidar todos os dados, tanto os obtidos com o PSV quanto os calculados a partir dele, nós obtivemos no total 14 variáveis, o que é um número elevado e trouxe a necessidade de uma redução de dimensionalidade. A redução de dimensionalidade foi feita utilizando a técnica PCA, Principal Component Analysis, e a partir dela nós conseguimos obter 7 variáveis que explicassem 90% da variância total do conjunto de dados. Após o tratamento dos dados e a redução de dimensionalidade, foi possível iniciar o processamento, utilizando então a técnica clusterização, também conhecida como K-means. O K-means ele é um algoritmo não supervisionado que segrega os dados em grupos. Ele foi julgado como satisfatório e suficiente para a análise dos dados devido à sua fácil utilização, à sua resposta rápida e ao fato de demandar a escolha de um número de clusters, que foi facilitada pelo fato dos nossos dados já serem separados em 2 grandes grupos, estáveis ou não estáveis. Após a aplicação do K-means, nós obtivemos como resultado 2 grupos, um grupo completamente instável, correspondente a 34% dos dados totais iniciais. E nessa região foram encontrados apenas 2 pontos falsos negativos, ou seja, pontos estáveis que foram classificados como instáveis dentre 10.300 pontos. Apesar então de dentro dessa pesquisa não ter sido possível retornar se o passo é estável ou não estável, foi possível através da PCA1, sendo menor do que menos 0,2, definir uma região completamente instável. Então, esse projeto propõe um procedimento para o passo do robô, que é ao final do passo atual, calcular a PCA1. Se ela for menor ou igual a menos 0,2, o passo deve ser interrompido e uma nova saída deve ser encontrada. Se ela for superior a menos 0,2, não há informações suficientes para determinar se o passo é instável ou não estável no momento, e devem ser aplicados novos algoritmos e novos estudos, como por exemplo SVM ou redes neurais, para fazer o aprimoramento dessa marcha. Gostaria de agradecer à professora Larissa Driemeyer, ao professor Arturo Forner Cordeiro por ter sido super ativo nessa pesquisa, ao Pedro Parique Americano, estudante de doutorado, que também auxiliou bastante na obtenção desses dados, e à CNPq pelo fomento. Obrigada a todos!